A segurança eterna da salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Eu nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Estimado ouvinte, tenha você cordiais saudações. O meu nome é Juan Cepeda e neste áudio eu vou apresentar um assunto largamente controversial, o qual tem causado uma divisão na cristandade. É basicamente aborda se uma pessoa que tem credo genuinamente no Evangelho vai permanecer sempre salva ou se ao longo da sua vida terrenal ela poderia perder a sua salvação. Cá busca-se de provar à luz das Escrituras que a salvação em Cristo Jesus, dada pela graça de Deus, por meio da fé, é absolutamente eterna, ou seja, não perde-se jamais. Já que a expressão eterna quer dizer de maneira fácil, que está constantemente a existir, que nunca acaba. O Senhor Jesus diz da segurança eterna da salvação no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, assim: é dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Comecemos. Estimado ouvinte, as palavras do Senhor Jesus, citadas recentemente em João capítulo 10, versículo 28, são proveitosas para esquadrinhar, mas leiamos no contexto inteiro dos versículos 27 ao 30, onde o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu, o Pai, somos um. As palavras do Senhor Jesus são radicais. Aqueles que somos salvos somos suas ovelhas e, portanto, conhecidos por Deus. Isso porque seu Espírito Santo está a morar em nós desde o momento que cremos no Evangelho, como é assinalado na Epístola aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Em aqueles versículos, o Senhor mesmo disse que Ele nos dá vida eterna. E a Bíblia não diz que Deus nos dá, já seja uma vida temporal ou uma salvação condicionada às boas obras, como as religiões pentecostais e arminianas argumentam, as quais são doutrinas do diabo. Da mesma maneira, estimado ouvinte, a salvação da graça de Deus, por meio da fé, é uma aliança levada a cabo por Deus como aquelas que já temos cumprido os dois mandamentos para a salvação, assinalado em Marcos capítulo 2, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Desta maneira, o pacto é selado, já que é uma aliança eterna, é o que é eterno sempre se mantém-se a existir. Além disso, o Senhor sela como seu Espírito Santo a quem é participante desse pacto, é dizer, Deus mesmo morando nela. Há duas passagens chaves que são os cruciais de citar da Escritura, estimado ouvinte, as quais confirmam a plena segurança eterna da salvação ao falar do selamento do Espírito Santo. Primeiro, analisamos a Epístola aos Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que dizem assim: em quem também vos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, estando nele também escrito, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É visto dessa epístola aos Efésios que tão logo nós cremos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, como de arrependimento. O Senhor nos sela como Espírito Santo, conhecido como o batismo do Espírito Santo, como é dito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. A Bíblia assinala que o Espírito Santo vai estar a morar nos crentes, não até supostamente eles perdem a salvação, senão que estará a morar
até a redenção da propriedade adquirida, ou seja, até a redenção dos corpos atuais corruptos por um corpo celestial. Além, estimado ouvinte, na Epístola aos Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo exorta aos irmãos a não pecar, de tal maneira que o Espírito Santo neles não seja entristecido, pelo qual foi selado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se você tem notado, estimado ouvinte, Paulo exorta aos irmãos efésios a não entristecer ao Espírito Santo, que é entristecido pelo seu pecador, quando ele comete pecados e, portanto, a comunhão com o Pai Celestial é quebrada. Mas Paulo não diz que a salvação pode se perder por entristecê-lo. Porém, na passagem há um fato absolutamente incrível. Pois Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assinala que nós temos sido selados pelo seu Espírito até o dia da redenção, ou seja, até o dia em que nossos corpos de pecado sejam celestiais. Mas, portanto, estimado ouvinte, se a palavra de Deus disse isso, é devido a que isso vai acontecer. É uma promessa de Deus e as suas promessas cumprem-se. Estimado ouvinte, tal logo que temos sido selados pela fé no Evangelho, já pertencemos ao Senhor. Somos, pois, suas ovelhas, se ninguém será capaz de nos arrebatar das suas mãos, devido a que a salvação é um pacto entre nós e o Senhor. Ele é fiel a essa aliança, porque Ele é Deus. A palavra de Deus destaca em 2 Timoteu capítulo 2, versículo 3, assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Estimado ouvinte, Deus nos tem dado vida eterna. E se por pecar Ele nos tira da salvação eterna, então Ele não estaria a cumprir a sua promessa. E, portanto, Ele negaria-se a si mesmo. E não seria Deus. Em 1 João capítulo 5, versículos do 11 ao 13. É o testemunho este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendeis a vida eterna. É para que creais no nome do Filho de Deus. Estimado ouvinte, esse é o testemunho do Filho. Ele tem dado-nos vida eterna, uma vida que nunca se acaba, já que Deus é eterno. E a fundação da nossa fé está sobre isso, pela qual nos justifica diante de Deus. Ou seja, Cristo nos deu vida eterna, quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, dos passados, dos presentes e, obviamente, dos futuros. Nós, portanto, temos absoluta segurança e certeza da nossa salvação, que tal logo que nossa morte aconteça, iremos direto ao céu. Já que a fé é isso, certeza do que se espera, é a convicção das coisas não vistas, como é assinalado em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Estimado ouvinte, se um homem cristão acredita no seu coração que a salvação pode se perder, ele não sabe a que lugar vai ir após a sua morte, se irá ao céu ou ao inferno, devido a que a sua salvação está fundamentada nas suas próprias obras de justiça. Mas ele tem fé? A definição da fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou seja, da esperança abençoada. Então, como aquele cristão diz ter fé se ele não sabe com certeza do seu destino eterno? Em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E, portanto, os homens recebem o dom da inocência dos seus pecados diante de Deus pela fé na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, graças à qual, desde que nós somos salvos,
já não somos inimigos de Deus, senão que agora temos paz com Ele por meio do seu Filho. Cristo Jesus, descansando assim das obras da lei. Da mesma maneira, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não obstante, esses religiosos tentam impor um raciocínio humano à salvação, porque eles não têm credo como seu coração em que Cristo morreu pelos todos os pecados deles, e portanto eles estão a buscar pelos eles mesmos se ganhar a salvação, já seja ao não pecar ou ao fazer boas obras, que é vergonhas por eles. Paulo disse, por meio do Espírito Santo, algo muito radical. Mas agora se manifestou, sim, a lei, a justiça de Deus, estando o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que cremos. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus os propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está o lugar a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sim, mas obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é uma só e justifica pela fé a circuncisão. É por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Estimado ouvintes, a palavra de Deus é radical e Deus não mente. Os homens são justificados pela fé no Evangelho, junto com o arrependimento genuíno antes, já que as obras da lei não justificam o pecador. Porém, estão religiosos os quais abraçam a perda da salvação, ainda que estão sujeitos às suas próprias obras, com a intenção de manter uma suposta salvação que nunca eles têm tido. Agora, nenhuma parte da Bíblia assinala que nem a justificação se pode perder, nem que uma pessoa pode nascer de novo em muitas ocasiões. É, inclusive, tanto os pentecostais como arminianos têm chegado a argumentar que se um cristão perdesse a sua salvação, ele poderia tê-la de volta só se arrependa dos seus pecados. Mas há algo muito importante que, se aquele cristão perdesse a sua salvação, também ele perderia o selamento do Espírito Santo. É por defeito, ele passa de vida à morte outra vez. Então, a obra de Cristo na cruz não foi suficiente? Deus está a mentir-nos quando Ele diz que nos dá vida eterna? Estimado ouvinte, as religiões, principalmente o pentecostalismo, manipulam as mentes dos seus seguidores ao dizer-lhes que se eles não dão o dízimo, ou se eles já não vão às suas congregações cheias de hipocrisia, heresias, então eles vão perder a salvação. Que pessoas mais hipócritas! Eles não entram na salvação, nem deixam a outros entrar, os quais confiam a sua salvação nas suas próprias boas obras, e não na fé no Evangelho, sendo assim uma prova da sua incredulidade. É evidente que aqueles que apoiam esse argumento herético não são salvos. Eles ainda estão nos seus pecados. Sim, o perdão deles ao dizer que Deus, o Senhor Jesus Cristo, é um mentiroso. Porque Ele tem prometido uma vida eterna para aqueles que cremos no Evangelho. Ele não promete já seja uma vida temporal, uma vida com base às boas obras, todas as quais são consideradas por Deus como trapos de imundícia. Estimado ouvinte, Deus
é omnipresente e omnisciente. Ele sabe tudo, pois ele não está sujeito ao tempo como nós o estamos, porque ele é eterno, portanto, ele sabe perfeito o passado, o presente, obviamente o futuro. Isso é notado ao longo das Escrituras. Então, como Deus pode selar com o Espírito Santo alguém que tem se arrependido, credo no Evangelho, se Deus já preconhece que aquela pessoa irá, de todas maneiras, ao inferno, por supostamente ter perdido a sua salvação? Isso é absurdo. Não é assim? É porque tanto em Efésios capítulo 1, versículo 14, em Efésios capítulo 4, versículo 30, não assinalam que nós estamos selados até a perda da nossa salvação? Pois aquelas passagens não falam sobre isso. É aqueles que abraçam a doutrina da perda da salvação inventam-se a falácia do espantalho. Por exemplo, os seus argumentos são sempre assim. Se a salvação não perder-se, então nós podemos pecar tudo o que quisermos. Estimado ouvinte, se esse é seu pensamento genuíno, então você não tem sido salvo. Você não é temente de Deus, porque você está a zombar-se da graça de Deus, já que como filhos de Deus, nos procuramos de honrar a nosso Pai Celestial, a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, além, nos convence de pecado, de justiça e de juízo. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículos do 1 ao 23, é radical sobre esse tipo de falácias de espantalho, cuja exortação é a não voltar-se ao pecado por estar na graça de Deus devido ao fato que os filhos de Deus já temos mudado a sua condição judicial diante de Deus, de passar no tempo passado, de estar condenado eternamente no lago de fogo, a estar agora justificado por Deus. É, portanto, os pecados já não nos afetam no judicial. Não obstante, se fácil no moral, no espiritual e no testemunhal. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nos que para eles morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos-nos em novidade de vida. Porque, se somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele em nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, e, portanto, quem se morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto é ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quando a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. É 2. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Mas sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, outros escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes
entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fala como homens, por causa da franqueza de vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade. Assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis insetos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora os envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, é por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estimado ouvinte, como filho de Deus, nós não temos o direito de estar a pecar, porque o Senhor então terá de corrigir-nos e açoitar-nos, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 6. Deus faz isso pelo amor que Ele tem por nós. Já que somos seus filhos, é terrível cair nas mãos de Deus, porque como bom pai, Ele deve nos corrigir para voltar aos seus caminhos, e a sua correção é dolorosa nos filhos dele. Mas, se você diz ser cristão, peca e não tem recebido ainda a correção de Deus, você deve se preocupar, porque talvez você não é salvo, e assim o Senhor está a considerá-lo como um bastardo. Portanto, um filho de Deus não perde a sua salvação. Pode pecar, mas a comunhão como o Pai quebra-se. É como consequência, o Espírito Santo entristece-se e o nosso gozo se vai. É, portanto, como filhos de Deus, teremos de enfrentar as consequências terrenais, tal como aconteceu-lhe a Abraão, o qual, uma vez salvo, uma vez justificado pela sua fé, quando ele creu na promessa de Deus, do que da semente dele todas as famílias da terra serão abençoadas. É para isso Deus lhe dará um filho, pelo qual o Messias virá na carne. Mas Abraão decidiu obedecer a sua esposa, Sara, para manter relações sexuais como a sua escrava Agar. É assim ela deles um filho, porque naquele então Sara foi estéril. É, portanto, o filho da promessa não tinha chegado ainda. E Abraão fez o que a sua mulher pediu-lhe. E da relação com Agar, Ismael nasceu. Estimado ouvinte, claramente Abraão cometeu pecado em contra de Deus ao adulterar contra Sara, apesar que ela teve a ideia disso. Não obstante, Abraão jamais perdeu a sua justificação, senão que Deus manteve sempre a sua promessa. Embora Abraão deve enfrentar as consequências do seu pecado, porque Ismael foi uma pedra de tropeço para ele e também para seu filho da promessa, Isaac, à nossa fronte. E atualmente são visíveis tais consequências, já que Ismael é o pai dos muçulmanos. Igualmente, nós vemos o caso do rei Saul, o ungido do Senhor, que desobedeceu-lhe ao matar aos profetas de Deus e ao deixar aos amalequitas viver, os quais o Senhor exigiu-lhes matar a todos eles, e ao final Saul tentou de assassinar a David com quem Deus estava. Apesar de que o rei Saul procurou de matar a David, aquele último jamais tentou de fazer algo reprovável pelo Senhor em contra de Saul por ser o ungido do Senhor. Pois o Senhor mesmo ia discipliná-lo por meio da sua própria morte. Segundo Samuel capítulo 1 descreve o jeito que Saul morreu. Um gume de espada, onde um amalequita estrangeiro finalmente terminou com a vida de Saul quando ele estava deitado no chão e atravessado com sua própria lança de batalha. Aquele amalequita foi a dar as novas ao rei Davi sobre a morte de Saul e ele disse: "Como foi lá isso? Conta-nos." Ela respondeu: "O povo fugiu na batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatã, seu filho." E disse Davi ao moço que lhe dava as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatã, seu filho, são mortos?"
Então disse o moço portador das notícias: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa. Eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, espiou-me e chamou-me. Eu disse: Eis-me aqui. Ela me perguntou: Quem és tu? Eu respondi: Sou a Malaquita. Então me disse: Arremete sobre mim e mata-me. Depois me sinto vencido de cair. Mas o destino se acha ainda tudo em mim. Arremessareis-me, depois sobre ele, eu matei. Mas porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa, que trazia na cabeça e o bracelete, e eu trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Esperantéramos, choráramos, e jejuáramos até tarde por Saul, é por Jonatas, seu filho, é pelo povo do Senhor, é pela casa de Israel, porque tinha-me caído a espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: Onde és tu? Ele respondeu: Sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. Davi lhe disse: Como não temestes estender a mãos para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços. Ele disse: Bem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, mas porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor. Segundo Samuel capítulo 1, dos versículos 4 ao 16. Exploramos os teimosos pentecostais têm chegado a argumentar que Saul terminou no inferno, mas por ter pecado contra Deus, devido a que, segundo eles, os pecados cometidos pelo ungido do Senhor, Saul, o condenou pela eternidade. Mas a palavra de Deus é clara ao pesquisar o que aconteceu o dia antes da morte de Saul. Devido a que ele já não tinha a revelação de Deus pela sua própria desobediência, Saul tomou a lamentável decisão de visitar uma pitonisa da região de Endor, para ter uma nova revelação e assim saber o que ele devia fazer. Mas para não ser descoberto por ela, ele vestiu-se com outra roupagem. Uma vez junto à mulher, Saul pediu-lhe trazer a profeta Samuel, o qual já tinha falecido para aquele então, tal que ele revela a Saul o que ele tinha de fazer. Enquanto a pitonisa estava a escutar Saul, ela se deu conta que ela mesma estava a pedir-lhe tal petição. Ela logo se ficou com medo. Após isso, a mulher disse a Saul que ela estava a ver um espírito subindo da terra e descreve-lo como era a sua figura em 1 de Samuel capítulo 28, versículo 14. Bem subindo um ancião, está envolto uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se como rosto em terra e se prostrou. Cá há duas coisas cruciais respeito à salvação de Saul. Porque, primeiro, a palavra de Deus disse que o mesmo profeta Samuel se apareceu a Saul. Porém, os pentecostais dizem-nos que foi um demônio que apareceu-se-lhe neste momento. Já que uma pitonisa trouxe-lo. Mas a palavra de Deus disse que foi literalmente Samuel que se apareceu e não disse que foi um demônio que personificou-se como Samuel. Portanto, Samuel, o profeta, falou a Saul. Segundo, estimado ouvinte, Samuel profetizou-lhe a seguinte informação nos versículos do 17 ao 19. Diz porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dizer: Tiro o reino da tua mão e dou ao teu companheiro Davi. Mas como tu não deste os ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor a sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus e amanhã,
Tu e teus filhos estareis comigo. Ao campamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Estimado Pentecostal, acá uma pergunta para você. Onde você acha que o profeta Samuel se foi após a sua morte? Ela se foi ao inferno ou ao seio de Abraão? Neste então. Se você responde que Saul se foi ao seio de Abraão, então você deve reconhecer o fato que Saul foi salvo, devido a que Samuel disse textualmente: Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Agora, com respeito ao rei Davi, em 2 Samuel capítulo 11, ele negou-se a ir à guerra, ficando-se na sua casa. Ela subiu ao telhado e olhou para uma linda mulher, a qual estava a tomar um banho, cujo nome era Bateseba, esposa de um soldado fiel das tropas do rei Davi, chamado Urias Eteu. O rei Davi cometeu pecado. Cometeu adultério com a mulher de Urias. Ela engravidou e Davi ocultou seu pecado ao dar bebida alcoólica a Urias, para que ele tivesse relações sexuais com a sua mulher. Porém, Urias manteve-se fiel ao rei Davi e disse-lhe que o rei estava acima de todas as coisas, em vez de estar com a sua mulher. Deste modo, finalmente, o rei Davi enviou-lhe à primeira linha do campo de batalha, para que ele morrasse, já que as probabilidades de morrer eram altas. E finalmente, em batalha, Urias morreu. Apesar dos pecados cometidos pelo rei Davi, ele nunca perdeu a sua salvação, mas a comunhão com Deus foi quebrada, além de passar por horríveis consequências, como a perda do seu bom testemunho, ou a morte do bebê no útero de Batseba. Extremamente, Deus respeita seus pactos e ele, na sua fidelidade, ele nunca os viola, nem, obviamente, ela viola seu pacto eterno. Isto porque nossos pecados já não condenam-nos, já que temos credo em que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, cujo salário é a morte das nossas almas, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Isto porque, como uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A passagem original diz que, com uma só oblação, Cristo aperfeiçoou aqueles que têm sido santificados temporalmente, ou que são santificados sempre quando eles não pequem nunca mais, ou que sempre é quando eles fizessem as boas obras ou se mantivessem na fé. Mas analisamos outras passagens usadas de maneira errada por aqueles que abraçam a herética doutrina da plena salvação. Vejamos Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, se não só na minha presença, mas porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolveis a vossa salvação com temor e tremor. Os pentecostais arminianos sempre nos avisam por meio dessa passagem da Epístola aos Filipenses que um cristão deve cuidar da sua salvação com temor e tremor. Isso porque, se ele não cuida da sua salvação, então poderia se perder, eventualmente, se ele morre com a sua salvação sem cuidar, ela terminará no inferno de todas maneiras. Se não obstante, estimado ouvinte, nenhum contexto inteiro, nenhuma passagem como tal, é um aviso a cuidar da nossa salvação com a intenção que os cristãos evitem a suposta perda desta. Senão que o apóstolo Paulo nos exorta a ser responsáveis com nossa salvação dada pela graça de Deus por meio da fé. A pergunta é: como nos podemos desenvolver na nossa salvação com temor e tremor? Pois, ao ler a diário a palavra de Deus com a intenção de ser guiados em nossas vidas e para ter a revelação de Deus, ao juntar-se com irmãos da fé, ao buscar a Deus na sua palavra, nas orações, ao pregar o Evangelho, ao manter-se a fazer boas obras para bom testemunho em Cristo, ao madurar na fé, entre outros. Outra passagem usada erradamente pelas essas pessoas defensoras da perda da salvação
Este tem sido Hebreus capítulo 2, versículos 26 a 27, que diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e da ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqueles religiosos, estimado ouvinte, têm usado esta famosa passagem de Hebreus, os quais argumentam que se alguém peca voluntariamente depois de ser salvo, ele perde a sua salvação pela eternidade, devido a que já não haverão mais sacrifícios pelos seus pecados de novo, e portanto ele só deve esperar o tempo da sua morte para ir aos infernos e ser lançado no lago de fogo pelos séculos dos séculos, no dia do juízo, independentemente se ele foi salvo antes de pecar ou não. Isso é uma variação. Todos os homens salvos e não salvos pecamos voluntariamente. Ou quando você está com raiva com alguém, você está a pecar involuntariamente. Quando você pensa coisas sexuais, você está a fazer involuntariamente. Quando você sabe fazer coisas boas e decide não fazê-las, você está a pecar involuntariamente. Não, estimado ouvinte. Claramente, nós pecamos com vontade. Bem é dito pelo Senhor Jesus Cristo em 1 de João capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se dissessemos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade nós. Se confessássemos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estimado ouvinte, todos os homens, inclusive os filhos de Deus, pecam, talvez em menor medida, mas as imundícias da carne não têm sido tiradas ainda de nós, contra a qual estamos a batalhar cada dia até a nossa morte ou até a redenção de nossos corpos atuais de carne. Tem sido triste ver as congregações pentecostais citar Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 27, para instilar temor nos seus seguidores e assim subjugá-los aos seus líderes pentecostais, os quais perversamente têm instilado o temor neles por meio das frases como: se você não dá o dízimo, você então estará a pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. E, portanto, você não terá mais oportunidade de salvação. Isso só pode vir de uma mente corrupta e perversa, estimado ouvinte. É desse jeito. Eles colocam pesados fardos acima dos seus seguidores, cujos mesmos fardos ainda lhes são capazes de levar por eles mesmos. Mas o Senhor Jesus mesmo contradiz isto assim: diz porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Vejamos outra passagem usados pelos falsos irmãos que acreditam que a salvação se pode perder. 2 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 22. Porque melhor lhes for não conhecermos o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Estimado ouvinte, a interpretação errada destas pessoas é se alguém é salvo, filho de Deus, seria melhor para ele não ter nascido de novo, já que, segundo eles, o seu castigo no lago de fogo vai ser maior em caso de perder a salvação, em comparação ao castigo daqueles que nunca conheceram ou criam no Evangelho. Porém, isso me parecia grande, porque as passagens nunca referem-se sobre isso, senão que se referem-se àqueles falsos irmãos quais distorcem a palavra de Deus, com a intenção de pregar heresias destrutoras, é para vender a santa palavra de Deus, tudo para a sua própria perdição. Mas eles nunca foram salvos. Ou seja, a interpretação ótima
é que seria melhor para eles não ter aquele conhecimento da Bíblia. Eles são só lobos vorazes vestidos com peles de ovelha. No seguinte versículo, o apóstolo Pedro cita: O cão voltou a seu próprio vômito, e a porca levada ao espojadouro de lama. Estimado ouvinte, você é capaz de ver isso? Aqueles falsos irmãos que saíram da igreja e voltaram às suas mesmas perversas obras que elas fizeram antes, ou voltaram a crer nas mesmas falsas doutrinas que antes, porque elas nunca nasceram de novo. Elas nunca pertenceram ao Senhor. Elas só foram pessoas iluminadas uma vez aprovaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus, como é dito em Hebreus capítulo 6. Mas só foi isso. Elas nunca foram selados pelo Espírito Santo. Estimado ouvinte, Deus tem dado-nos, por meio do seu Filho Cristo Jesus, vida eterna. Se não uma vida temporal ou uma vida condicional a fazer boas obras ou a manter a fé que salva. Porque o Senhor nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que Ele não se lembrará mais de nossos pecados. Tenha confiança. Se você é agora salvo, você o será toda a eternidade. Estimado mente, uma vez mais, o meu nome é Juan Cepeda e nos vemos no próximo áudio, se o Senhor Jesus nos dá vida. Que Deus o abençoe. Obrigado por escutar este áudio. Até logo.